Muito bem, meus irmãos, então nós vamos continuar aqui na nossa caminhada pelo livro de Salmos. Estamos chegando no final, não é? Hoje nós vamos fazer, juntar um apanhado de Salmos, não por conta da nossa preferência, mas porque o texto está ajeitado, né? Arranjado dessa maneira, que é o Salmo de Romaria, é o Salmo 120 até o Salmo 134. Esse salmo, ele é uma coleção dentro da coleção, né? A semana passada, no período da noite mesmo, eu falei sobre o Salmo 119, um acróstico, que nós chamamos de o alfabeto de ouro, ou o saltério de ouro, em que o salmista, ele toma todas as letras do alfabeto hebraico, e em cada 8 estrofes, ele faz uma ode, né? Ode é um elogio a algo, ele enaltece a palavra do Senhor. E em seguida, aqui no arranjo dos Salmos, nós temos uma coleção do Salmo 120 ao 134, que você vai perceber, e é evidente que já percebeu em algum momento, no seu manuseio particular das Escrituras, que antes desse salmo, nesse conjunto de salmos, ele é uma coleção arranjada para um propósito, e você vai perceber que no título dele tem alguma coisa mais ou menos assim, né? Ou alguma coisa efetivamente assim, ou cântico de peregrinação, ou cântico de romaria, ou cântico de romagem, ou então cântico dos degraus. Daqui a pouco a gente fala sobre o que isso significa. Mas isso me motivou a pensar numa trilha sonora da minha vida, né? E a música, ela embala a nossa vida. E todos nós temos músicas que elas marcam, a ponto de que quando você ouve essa música que te marcou num período da sua vida, você lembra de períodos importantes, de datas importantes. E eu, assim, de uma forma bastante descompromissada, enquanto eu estava separando os textos, fazendo o meu sermão aqui para compartilhar com os irmãos, eu tirei um tempinho e deixei que a minha memória fosse, como dizia, né, os antigos, ao vai da valsa, né? E a música que vinha à minha cabeça eu fui anotando ali, né? Eu percebi que eu gosto mais de música do que eu sabia, né? E aí eu lembrei de algumas aqui que eu quero apenas citar para vocês, encorajando para que você, num dado momento, componha a tua trilha sonora. A nossa trilha sonora, ela diz muito a respeito da nossa vida. Então, primeiro, eu lembrei de alguns hinos que marcaram a minha infância, né? A minha juventude, a minha mocidade, enfim. É claro que eu não vou lembrar de todas aqui, eu vou citar algumas. A primeira música que me veio à mente, lá nos idos dos anos 80, tinha um programinha, né, que era ouvido pela minha mãe, pela minha avó, inclusive, de manhã e à tarde. Tinha um pastor chamado Manuel de Melo. Alguém lembra do Manuel de Melo aqui? Poucos, né, irmãos? Mas enfim, como é que começava, né? Alguns timidamente ergueram a mão, né? Irmãos, se é por conta da idade, pensa assim, ó, nós temos vida eterna. Para quem tem vida eterna, o que são 40, 50, 60, 70 anos é nada, né? Então, número não é problema para nós. Tinha um programinha que ele começava com a musiquinha assim, ó: Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouça a voz do Salvador. Você não sabe quantas lembranças eu tive quando eu lembrei dessa música. Uma outra música que veio na minha mente, nessa trilha sonora da minha vida, era uma música que a minha mãe cantava cotidianamente, que inclusive nós tentamos, né, arranhá-la no velório dela, alguns participaram. É o Divino Companheiro no Caminho. E minha mãe, ela cantava numa tonalidade que isso ainda vibra na minha alma, né? E do nada, ela abria a boca e começava: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Essa desafinada é só minha, né? Particular, não é?
Uma outra música que eu lembro que eu passei uma temporada no Rio de Janeiro, aliás, esse meu cunhado, a gente trabalhou junto lá, ele era diretor de uma empresa e pastorava uma igreja também, e a gente participou de uma comunidade que explodiu aí no Brasil, né, uma cantora famosa, e eles tinham uma música característica, era mais ou menos assim, ó: é ordem de Deus que todos os povos o adorem, é estatuto perpétuo para todas as nações. E uma outra música que me veio à mente, que me fez assim, que os meus olhos marejassem. Eu fui pastor de uma igreja em que nós tínhamos uma orquestra e coral. Nós tínhamos aproximadamente no coral umas 100 pessoas, né? Era uma coisa assim de encher os olhos mesmo. E quando a orquestra e o coral cantava Agnus Dei, era uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa assim arrebatadora. Eu não tenho condições técnicas de falar como era, mas era uma coisa maravilhosa, né? O Agnus Dei. E também eles cantavam o Aleluia de Handel. E era assim, como tinha uma musiquinha do passado também, que me vem à memória agora, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Parafraseando aí ou dizendo. E tantas outras. Uma outra música que me veio à mente, era uma música, minha mãe tinha ela juntou o dinheiro a muito custo e comprou um gravador cassete, né? Ela tinha uma capa preta, e se eu chegasse a meio metro de distância daquele gravador, eu tomava uma surra, porque eu tinha um hábito de quebrar as coisas, né? E aí ela falou: você não mexe aqui. E ela tinha uma musiquinha, né, um cassetezinho, que ela tocava e depois virava. Uma das músicas era mais ou menos assim, ó: vai ter uma festa no céu. E a tese da coisa toda era o quê? Que você não pode ficar de fora da festa, né? E no finalzinho ele dizia assim, ó: que pena se faltar você. E aí eu fui colocando algumas músicas, e eu lembrei também de uma outra que foi bastante importante para mim, quando eu também era pastor, não nessa igreja que a gente tinha orquestra e coral, mas uma igreja também que fazia parte ali das nossas congregações. E toda vez que eu visitava uma irmã, que o Senhor já recolheu, há muito tempo inclusive, nós cantávamos um hino, né? Ele falava sobre a volta de Jesus. O hino 371 da harpa, se não me falha a memória. Ele dizia mais ou menos assim, ó: breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, desperta, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Eu não posso me empolgar, né? Por quê, irmãos? A memória musical, ela tem esse efeito de trazer, né, esses tempos bons, até de tristeza. De vez em quando é bom revisitar aqueles momentos tristes da vida, porque eles são didáticos. Nós aprendemos muito sobre ele, né? E uma outra, eu prometo terminar aqui, né? Uma musiquinha bem antiga, que é um cantor que ficou bastante famoso num determinado momento. Era mais ou menos assim, ó: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus, sinceramente foi. Aí eu já paro aqui de novo, por questões óbvias, né? Mas, aí, irmãos, eu me empolguei, e aí eu quis fazer uma trilha sonora de músicas da MPB, daquelas músicas que marcaram a minha juventude, a minha fase de criança, principalmente na escola, do primeiro amor, da professora, né, que a gente admirava, né, um pouquinho mais, lembra disso, né? Aquelas músicas que a gente cantava nos intervalos, e foi assim um período didático, né, bastante interessante. Uma das músicas que me fez assim lembrar de momentos bastante importantes da minha vida, mais uma vez a minha mãe. Ela tinha uma música que quando ela chorava, quando ela ouvia, ela chorava, né? É aquela música sertaneja clássica, Fogão de Lenha. Quando eu chegava na casa da minha mãe, já depois de casado, depois de adulto, sendo pastor, eu saía de casa, ela chorava, falava: o que foi, mãe? Aí eu tô lembrando do Fogão de Lenha, né? Mais ou menos assim, né? Espera, minha mãe, estou voltando, que falta faz pra mim um beijo seu, e por aí afora, né? E por que esse exercício aqui, né? E
Sem contar que na história da minha vida, moda de viola não falta, né? Iracema, Adoniran Barbosa, essas músicas a minha esposa quer dizer assim que eu sou muito velho, né? Porque eu tenho essa memória musical. Por que eu estou compartilhando isso daqui com os irmãos? Porque o Salmo 120 até o Salmo 134 é a trilha sonora do povo de Israel. Eles estão contando aqui, eles selecionaram um conjunto de músicas que contaram uma história importante da vida deles. Essas músicas, elas não foram compostas, elas não eram usadas no momento do cativeiro, mas depois do cativeiro, eles escolheram músicas para lembrar desse momento, né? Então, o que você vai encontrar nos salmos de peregrinação, que é um conjunto de salmos dentro do livro de Salmo? Essa informação, ele é um cântico de peregrinação. Por quê? Na lei de Moisés, lá no Deuteronômio 16, está escrito assim, ó: pelo menos, ou 3 vezes por ano, pelo menos aí foi por minha conta, né? 3 vezes por ano, vocês vão até a santa cidade, vocês vão até Jerusalém, e no caminho, eles iam cantando músicas. Imagine Jesus na sua época, enquanto saía lá do norte da Galileia, até chegar em Jerusalém, mais ou menos 90 quilômetros. Eles iam cantando músicas, já lembrando do motivo que iam à festa. Então, em algum momento, algum editor tomou alguns salmos lá, e foi juntando de tal maneira, didaticamente, para que eles lembrassem desse período em que o povo havia sofrido. Por isso que você vai encontrar aí, cântico de peregrinação. Enquanto eles peregrinavam, enquanto eles caminhavam, eles cantavam essas músicas, Salmo 120, 121, contando a história. É a mesma coisa, se você, na sua Bíblia, pode não estar cântico de peregrinação, pode estar campo de romagem, ou romaria, é a mesma coisa, né? E esses salmos aqui, esse conjunto, alguns salmos foi escrito pelo Davi, o Salmo 122, 124, 131 e 133, e o Salomão escreveu um Salmo, 127, o restante são anônimos. Isso, o que significa para nós? Que esse texto, ele foi escrito no período pós-exílico, ou seja, muito tempo depois, em que o Davi, o próprio Salomão havia morrido. Então significa que eles escolheram alguns hinos compostos por esses autores, inclusive antes do cativeiro, não é? E fizeram uma coleção que dava uma sequência didática para contar a história. É mais ou menos esse exercício que eu fiz aqui. As músicas que eu lembrei aqui com os irmãos, elas não foram escritas para contar a minha história, mas elas marcam, não é? Elas têm um simbolismo para mim. Por exemplo, e aí eu lembro de mais 2 músicas aqui, né? Ou pelo menos uma aqui. Irmãos, Lady Laura. Como eu lembro da minha mãe como uma lady, né? Como ela dizia de fato e de verdade, né? Ela me pegava no colo, já adolescente, grande, dizia assim: menino, amanhã vai dar tudo certo. E ele não disse na letra: amanhã você vai se sair muito bem. Então, não foi escrito para mim, mas me lembra essas questões. Por que eu estou dizendo isso? A tua trilha sonora, a tua preferência musical, ela conta muito da sua vida enquanto adorador, da tua vida enquanto cidadão, das tuas paixões na adolescência, do teu período de tristeza, de frustração, porque a trilha sonora ela está anexada ao teu currículo vitae. A tua música, ou as tuas músicas, ela é um patrimônio pessoal, que você não abre mão. Se você lembrar de alguma música agora, isso é provocativo, cria um colorido, né? Não é nem imaginário, mas um colorido vívido na sua mente, que é capaz você dar uma gargalhada ou chorar por conta que você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu. É justamente isso. Os salmos aqui, eles são didáticos, eles estão arranjados de tal maneira que eles querem contar como Deus arrancou com mão poderosa do Egito, e como Deus usou o didatismo, inclusive, do sofrimento para aquela gente. Além disso, além de você encontrar no cabeçalho de cada salmo, ou peregrinação, ou romagem, você pode encontrar também cântico dos degraus.
Nós não sabemos ao certo por quê, mas ela aparece em alguns textos. Por quê? É possível que lá em Jerusalém, no pátio das mulheres para o pátio dos israelitas, dos homens, haviam 15 degraus. E é possível que em cada degrau ficava uma parte do coral dos levitas, e eles cantavam uma música, tocando instrumentos específicos, porque o salmo, como nós já vimos aqui, ele não é apenas uma letra para ser cantada de qualquer jeito, ele é uma obra poética, que o salmista diz o que é e qual instrumento deve ser tocado. É toda uma obra de arte. Então imagine em algum lugar do templo, com 15 degraus, e cada fileira cantando o Salmo, por exemplo, 121, o segundo degrau, Salmo 122, o terceiro até chegar o Salmo 134. E isso não é comprovado histórica e arqueologicamente, mas é uma possibilidade. Se isso de fato, o Salmo dos degraus, ele acontece nas festas dessa maneira, era uma coisa maravilhosa, um efeito bem bacana. Inclusive, há quem sugira que era cantado nas festas no culto da manhã. E lá no capítulo 7 de João, Jesus participando de uma dessas festas, provavelmente ele ouviu, não é? Esses hinos, e no dado momento, quando há um silêncio na festa, ele se coloca de pé e dá um grito, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Bom, essas questões todas aqui, elas são as partes técnicas que nos ajudam a entender. Então, o que eu pretendo fazer nesses próximos 10, 15 minutinhos aqui? É claro que cada um dos salmos tem uma história particular. É a palavra de Deus aqui, mas eu quero pegá-los, né, nessa unidade, nesse exercício didático aqui, e tomar pelo menos um versículo do 115 ao 134, do 120 ao 134, para vocês perceberem essa obra-prima aqui. Então, o que você deve imaginar? Eles estão saindo de diversos lugares de Jerusalém, indo para a capital de Israel, indo para Jerusalém, e no meio do caminho eles vão encontrando as pessoas, né? Imagine que Jerusalém fosse aqui, você vem dos bairros a pé, vai encontrando as pessoas de alguns lugares, e à medida que vocês vão encontrando, vai cantando o hino em romaria. Era uma coisa bem bacana, não é? Então imagine eles cantando em romaria aquilo que já aconteceu. Então vamos aí aos salmos. O Salmo 120, lembre comigo que eles estão lembrando o cativeiro da Babilônia, eles eram escravos lá. Então o Salmo 120, eu fui dando aqui temas particulares, né, bastante pessoais. O que tem em essência ali? O que tem em tese no Salmo 120? É o clamor de um angustiado que vive entre pessoas mentirosas. Ou seja, Israel estava no cativeiro da Babilônia. O Nabucodonosor os havia tomado de Jerusalém, defenestrado, destruído a cidade e os conduzido para lá, onde ficaram 70 anos. Então, agora que as coisas se resolveram, que aquela profecia de Jeremias, de Ezequiel, já fora cumprida, né, o Vale dos Ossos Secos, que se torna uma cidade de novo, eles estão agora cantando. E o que eles cantam agora? O clamor de um angustiado que vive entre as pessoas mentirosas. Aí eu leio, verso 1 e verso 2 do Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Então você deve imaginar, né, as pessoas indo para Jerusalém e cantando como era a situação das pessoas que viviam na Babilônia. E aí, no meio do caminho, mudava-se a canção, o Salmo 121. O que está acontecendo? É a alegria de verem, ainda de longe, as montanhas de Jerusalém. Então imagine você vivendo na Babilônia, e agora Deus os tirou com mão forte, e eles estão no deserto. Então o que eles vão dizer? Verso 1 e 2 do 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Percebe o didatismo? Eles estão reclamando, e quando eu digo reclamar aqui, não é uma rabugice, reclamar, é clamar com intensidade. Reclamar, clamar 2 ou mais vezes. Então eles reclamam, Senhor, estamos no meio de pessoas de lábios impuros. E agora eles estão a caminho, levanta os olhos e diz, levanto os meus olhos para os altos e pergunto de onde vem o socorro. Vem do Senhor. O Salmo 122,
O outro hino é alegria de estarem de volta à cidade de Jerusalém. Verso 1 e 2. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Percebe? Eles estavam na Babilônia e alguém disse: ó, Deus nos livrou, vamos para Jerusalém. Isso me alegrou. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo 122, 23 são o quê? Próximos do templo, eles cantavam e oravam com mãos erguidas em celebração. Verso 1 do 123. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Agora está comprovado para todas as nações que a